Bom dia, amigos. Estamos aqui na sede da BIDES, hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro, para levar uma mensagem sobre a crise política. Recentemente fizemos uma gravação de um vídeo quando tratamos da questão econômica, o desenvolvimento sustentável e o impeachment. E vamos começar abordando, em primeiro lugar, a questão da omissão. Nós temos duas opções: ou a gente expressa a nossa opinião ou a gente se omite. Claro que a omissão é mais confortável, a exposição das posições é mais complicada, a exposição da figura, a expressão da sua opinião e o descrédito que existe hoje em relação, principalmente ao mundo político, é muito grande. Então é necessário a gente fazer uma opção. A nossa opção, até mesmo porque nós lideramos uma organização não governamental dedicada à questão da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável, é não se omitir, embora, claro, que a expressão tem um custo. Outra questão importante é que, no passado, quando não existiam as mídias sociais, expressar a nossa opinião era muito difícil. Tínhamos que recorrer à mídia escrita, à mídia falada, à mídia televisiva, que o acesso a essas mídias era necessário naquela época ter recursos, ter penetração e ter... Então, neste momento em que as redes sociais, agora, como por exemplo o Facebook, ele nos permite uma interlocução direta entre nós, né, e com um público seleto, quando nós temos um objetivo, isso permite a gente vencer essa barreira que era intransponível antes. Então, isso justifica ainda mais a necessidade de a gente se expressar e não se omitir. Claro que as mensagens têm que ser pensadas, a rede social não é uma panaceia, nós não podemos falar tudo aquilo, nem tudo aquilo que a gente pensa, nem tudo aquilo que a gente quer. Mas nós temos também a opção de passar uma mensagem sobre aquilo que nós acreditamos. Então é uma faca de dois legumes, como se diz na gíria. É necessário que haja um bom senso na hora de utilizar a rede social. E nós vamos abordar um tema extremamente delicado, que é a questão da crise política, porque é o momento, né? Ontem nós tivemos manifestações contra e a favor, principalmente a favor do impeachment da presidente Dilma, e tudo isso nos remete para uma sequência de fatos ao longo deste mês e do próximo mês, talvez até ao longo do próximo ano, de uma crise política que é necessário abordarmos de uma forma diferenciada. Falar sobre políticos, falar sobre política é uma coisa delicada. Eu posso falar mais abertamente e mais diretamente quando a gente fala em Cunha, quando a gente fala em Lula, quando a gente fala em Dilma, quando a gente fala em Renan Calheiros. É possível falar de uma forma mais direta, mas em alguns casos não é possível. Em alguns estados, entre aspas, nem é bom falar de política e dos políticos, porque você está correndo sérios riscos, porque, como eu disse, assim como a mídia social é uma opção, mas também há um monitoramento, né? E os poderosos de plantão, alguns que realmente não querem ver as suas falcatruas, as suas atitudes, né, expressas na mídia social, eles vão monitorar e há que se ter um cuidado. Mas nós vamos nos concentrar na crise política. E crise política é falar do nosso sistema político. O fundamento de tudo que ocorre é a crise política, principalmente nesse período, desde 1985, quando ocorreu a queda do regime militar, até os dias de hoje. Então há um período histórico aí de 30 anos, onde a crise política tem seus fundamentos. Então o nosso sistema político tem um grande problema, que é a questão das eleições, né? O processo eleitoral, que é o calcanhar daqueles desse sistema. Por quê? Para uma pessoa se eleger a qualquer cargo é necessário um volume muito grande de recursos. As campanhas são caras, né? E isso então requer que o candidato tenha à sua disposição grandes recursos. Um deputado federal, por exemplo, não se elege se ele não gastar, se ele for bem conhecido e já tiver um mandato, entre 3 a 5 milhões de reais. Um desconhecido, por mais que tenha boas relações, vai gastar de 5 a 10 milhões. Ora, 5 a 10 milhões ou 3 a 5 milhões é muito dinheiro. Ninguém vai conseguir esse recurso sem assumir alguns compromissos com alguns segmentos, ou com pessoas, ou com amigos, ou mesmo, até mesmo, às vezes, com o crime organizado, que ocorre muito. Não é à toa que o Tropa de Elite 2 é um grande sucesso.
porque ele reflete exatamente essa mistura, né, do submundo do crime e das organizações criminosas com o mundo político. E claro que agora o Petrolão ele mostra isso numa escala muito maior. Então a questão do financiamento das campanhas, a necessidade dos partidos terem recursos para obter o poder, né, para conseguir ter o espaço de poder necessário, ele leva a essa distorção muito grave que está sendo discutida. Foi aprovado agora no Congresso a proibição de doação de empresas para as campanhas, mas isso é um paliativo, porque na realidade esse dinheiro vai ter que aparecer, algumas reduções de custo também foram aprovadas, mas são insuficientes e o sistema então vai continuar dentro dessa mesma lógica. Qual o resultado disso? O resultado disso é que os políticos que estão hoje, os nossos representantes, tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo, eles se movem em função dos interesses particulares seus, dos seus grupos, dos seus financiadores. Dentro dos partidos é que ocorrem as grandes disputas. A grande energia que se gasta na política, 80% no mínimo, é dentro dos próprios partidos. A disputa de poder já se dá ali. E dali se expressa externamente na disputa com outras correntes, com outros partidos. E é sempre o objeto é a busca do poder, porque o poder dá a possibilidade de ter os contatos, as relações que vão permitir obter os recursos para as campanhas. Então isso é um problema muito sério, que isso implica num fosso, a criação de um fosso muito grande entre os interesses nossos, da sociedade, e os nossos representantes. Eles são representantes, entre aspas, somente na hora do voto é que interessa esse contato conosco, com o eleitorado, com a sociedade. Depois disso não há mais nenhum vínculo. Eles não têm. Nosso sistema de controle social, nosso sistema de controle, eles não permitem acompanhar, as pessoas até esquecem que deputado votou, eu mesmo nem lembro mais que deputado federal votei. Então não há um controle e essas pessoas, o mundo político se tornou um mundo à parte. A política hoje só é feita para os interesses daqueles que já estão lá naquele campo. Há um vestibular para se chegar lá, né? As pessoas que estão lá não são muito diferentes, não eram muito diferentes de nós. E elas, em grande parte, representam, sim, o que a sociedade é. Mas só que dentro de uma visão à parte da sociedade, né? É um mundo próprio, é como se construísse um grande castelo e ali tudo se faz, depois dali se sai e volta para a sociedade como se eles fossem iguais. Não são iguais. Claro que não são iguais. E um dos grandes problemas é a mentira, né? A mentira se tornou uma ferramenta dos políticos. Basta dizer o seguinte: imagine se um grupo de políticos se reúne para tomar uma decisão importante. Tipo, vamos tirar o Eduardo Cunha do poder. Se alguém for lá perguntar, o que nessa reunião vocês decidiram, eles não vão dizer que foi para tirar o Eduardo Cunha, eles vão dizer que estavam se reunindo para discutir o processo democrático ou para resolver alguma questão. Mas a mentira está incorporada como ferramenta. E com a vinda do marketing, né, com o marketing isso se profissionalizou, se tornou um assunto científico, técnico, onde profissionais qualificados fazem essa decodificação dos interesses daquele político, daquele governante, para passar para a população uma mensagem que basicamente é uma mentira. Nós tivemos um exemplo recente de mentiras, né, que depois foram desmascaradas, que eu não vou entrar no mérito, né, mas fruto desse sistema de marketing. As pessoas o governante não acredita, nem ele acredita naquilo que está falando. Ele é obrigado a falar aquilo, porque os marqueteiros, seus assessores, orientam. Não interessa se é verdade ou se é mentira. Isso aí não faz parte do mundo da política. Claro que o importante é o poder de convencimento em cima do público, né, que só interessa isso muito mais para uma manutenção das aparências. Evitar que esses políticos fiquem expostos à grande massa. Afinal das contas, somos uma nação aqui de mais de 200 milhões de habitantes, um movimento dessa sociedade que agora, demonstrada em 2013, as pessoas foram para a rua, milhões de pessoas foram à rua, porque chegou num limite. E esse limite, a única coisa que serviu essa manifestação foi mostrar para a classe política que há um limite. Mas ele também, depois que passou as manifestações, eles já se acomodaram. A briga agora é entre eles, pela disputa da expoliação do Estado.
né? E exatamente é a mesma lógica. São as barganhas, a disputa por cargos em empresas estatais, em ministérios, em autarquias. Para que essa disputa? Por que esse interesse tão grande nesses cargos de mando? É evidente no Petrolão, está evidente nas investigações da Polícia Federal, do Ministério Público. Exatamente é para alimentar essa lógica, né? Então, quebrar isso não é simples, né? O mundo político vai continuar assim por muito tempo, porque a crise é simplesmente uma demonstração de que o sistema está falido, né? Mas a lógica da política não vai mudar tão cedo, enquanto não acontecer algo mais grave. Infelizmente, o Brasil caminha para uma situação de gravíssimas crises, um desequilíbrio orçamentário quase que irreparável. Nós estamos tratando um doente gravíssimo dentro da UTI, dando para ele ervas medicinais quando ele precisa de uma cirurgia. Isso não vai acabar bem. E nós precisamos de alertar a sociedade para essa questão. Então, a crise política de hoje é fruto de uma falência do nosso sistema político partidário. E isso tem que ser mudado. É a principal reforma que tem que fazer. É a reforma ética e política desse país. As outras vêm sim, são importantes. Mas essa é fundamental. E infelizmente não há sinais de que isso está ocorrendo. Há uma transformação, poderemos até ocorrer. O impeachment da Dilma pode ser aprovado. Mas será se o sistema comandado por Michel Temer, o PMDB, e tudo isso que se arma, vai conseguir reverter isso operando nessa mesma lógica? Então, o nosso alerta é esse, né? É mobilizar a sociedade para uma reflexão mais profunda. A questão não se trata agora de que não é um fla-flu, não é um jogo de futebol. Se trata de nós mesmos nos apoderarmos daquilo que é nosso e das formas possíveis de nos manifestar. Utilizando as formas possíveis da gente se manifestar para que haja uma consciência maior, para que os corações e mentes das pessoas não sejam explorados dessa forma que estão sendo explorados hoje, exatamente para beneficiar aqueles que estão levando a sociedade, levando o país à bancarrota, à falência.